Olá, pessoal do segundo ano, as dúvidas de sociologia aí, ó. Vamos lá, então. Então, tem algumas questões aqui, tá? Foi colocado por um aluno, ele foi colocado duas perguntas. Como é o capitalismo no Brasil, tá? E sonho de consumo no século XIX. Primeiro ponto, capitalismo no Brasil. Olha, o capitalismo, como em qualquer lugar do mundo, ele é um regime excludente. Ele exclui. No capitalismo, vale você ter em vez de você ser. Tá? O que significa isso? Dizer que vale você ser, você ter em vez de você ser. Ou seja, não importa o que você seja, não importa o que você, quais são as suas necessidades pessoais. Tá? O que vai importar para o capitalismo é o que você produz, é a capacidade que você tem de produzir algo. Traduzindo, para você entender isso, não vai interessar para o sistema capitalista se você tem filho, esposa, pai, mãe, que precisa da sua ajuda, precisa que você ganhe dinheiro para sustentá-los. O capital não está interessado com isso. Se você não produzir, você não vai conseguir, digamos assim, ganhar ter suas necessidades satisfeitas. Então o capitalismo funciona dessa forma. Isso em todo lugar do mundo, tá? Não é diferente também no Brasil. Quem é que causa a grande miséria no Brasil? Para vocês terem uma ideia, gente, ó, o Brasil, ele tem hoje, por algumas pessoas, que esse ano, se não fosse essa pandemia, nós era para ter o censo do IBGE, para saber quantos nós somos, tá? Mas dizem por aí, em pesquisas preliminares, em projeções, que hoje nós brasileiros já somos 210 milhões de pessoas, tá? Então, 210 milhões de pessoas, o Brasil é aí a quinta maior população do mundo, tá? E o que chama atenção? Que o Brasil também, quando você estuda geografia, inclusive nesse ano vocês estão estudando geografia, a parte agrícola, de produção de agropecuária, a produção de alimento. Só vamos pegar esse exemplo. O que causa o capitalismo? O Brasil, ele produz, em média anual, de alimento, aproximadamente aí 600 milhões de toneladas de alimentos. Isso entre grãos, leite, ovos, carne, todos os tipos de carne, leguminosas, verduras, frutas e todo tipo de alimento. Assim, lógico que muito desse alimento tem seus derivados, no caso do leite tem muito derivado, né? Manteiga, queijo, a soja também com muito derivado, que é da questão do grão, o milho, o Brasil. Se você pegar as tabelas dos maiores produtores de alimento do mundo, em cada item desses aí de milho, que é o maior produtor de soja do mundo, o Brasil. Ou seja, o segundo maior, aliás. O maior produtor de suco de laranja, o Brasil. O maior produtor disso, o Brasil. Então o Brasil está sempre entre os maiores produtores de alimento do mundo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Ó, vamos pegar o exemplo. O Brasil tem quantos milhões de habitantes, que eu falei no início? 210 milhões de habitantes. Qual é a produção média de alimento do Brasil? Sem falar nas outras riquezas, só alimento. O Brasil produz, em média, 600 milhões de toneladas de alimento. O que dá para entender como um país que tem 200 milhões de habitantes produz quase 600 milhões de toneladas de alimento. Dá para você entender como é que um país que tem uma produção de alimento desse tamanho tem gente passando fome. Qual a explicação racional que tem para isso? Não existe, gente.
Quem causa isso? Quem é o causador disso aí? O capitalismo. Não interessa, ainda onde eu falei para você, não interessa se o que você é. Não interessa se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é magro. Para o capitalismo interessar o que você produz para você ter o seu retorno, ter suas necessidades atendidas. Se você não tiver a capacidade de dar um retorno para suas necessidades ser atendidas, no sistema capitalista, as pessoas vão passar fome. Quem não produz não come, passa fome, mesmo em um país que tem 600 milhões de habitantes, tá? E o capitalismo, sabe qual foi a grande vitória do capitalismo? Normalizar isso. Normalizar, ou seja, deixe tudo serve para especulação. A saúde, vocês na pandemia agora, alguns estados precisam de UTI devido ao grande número de pessoas contaminadas com o coronavírus, o novo coronavírus, e contraíram a Covid, tá? Então o que acontece? Ou seja, o capitalismo, se você não tiver condições de pagar uma UTI, e se você não encontrar uma rede pública, uma UTI, você vai morrer se você não tiver condições de pagar uma UTI particular. Se você não tiver um valor exorbitante de dinheiro para pagar uma UTI. Isso é o capitalismo. E aí o aluno perguntou, capitalismo no Brasil? O capitalismo ele não tem nacionalidade. O capitalismo ele é cruel em qualquer lugar do mundo, não só assim como é no Brasil, tá? É em outros países, com uma grande diferença, tá? Com uma grande diferença, que em alguns países, essa é a grande diferença, que em alguns países o Estado é forte. O que significa o Estado ser forte? O Estado cria proteção para aqueles mais necessitados, para aquelas pessoas mais carentes, tá? Enquanto que, por exemplo, o Brasil ele era o que nós chamamos de bem-estar social. É o chamado Estado do bem-estar social. Então, é uma proposta por um pensador chamado do keynesianismo, né? De Keynes. Então, o que acontece? Esse pensador, ele defende que o Estado intervenha para ajudar essas pessoas mais necessitadas. Então o capitalismo é cruel. Quando você vê alguém passando fome, quando você vê alguém passando necessidade, quando você, aqui não, mas numa cidade grande, quando você sair e ver moradores de rua, ali é o fruto do capitalismo. Ali é aquela pessoa que não conseguiu produzir, o fim dele é aquela ali. E nós normalizamos isso. A outra pergunta, sonho de consumo no século XIX. Olha, se você pegar o século XIX, final do século XIX, até o Walter Benjamin já fala alguma coisa no sentido de estar se criando várias necessidades. Só que o século XIX, ele já é um século do capitalismo. No entanto, as necessidades de consumo eram totalmente diferentes. O que acontece com o capitalismo? Como falando de necessidade de consumo ou sonho de consumo. O que é o sonho de consumo? O sonho de consumo é criado por uma máquina de propaganda. Por isso que tem que para o capitalismo sobreviver, a necessidade dele estar casado com os meios de comunicação, tá? Tá casado com os meios de comunicação, porque são os meios de comunicação muitas vezes que vão criando as necessidades, que eles vão fazendo com que as necessidades das pessoas, as pessoas vão criando necessidade, e essas necessidades vai voltada para quê?
para o consumo. Só que, como eu já falei na aula passada, ao mesmo tempo que essa máquina de propaganda que o capitalismo usa para criar necessidade nas pessoas, esse mesmo capitalismo, ele não dá as mesmas garantias e ele não dá da mesma forma acesso, ele não dá acesso a todas as pessoas ao mercado consumidor. Muita gente não tem acesso ao mercado consumidor, mas se criou a necessidade de consumo, ela é generalizada. Todos nós somos levados a ter essa necessidade de consumo. No entanto, uma grande parte não tem acesso a esse sonho, realizar esse sonho, e apenas uma pequena parte tem. No século XIX, lógico que era outros aparatos, a relação consumo, até pela fragilidade dos meios de comunicações, porque sem os meios de comunicações, o capitalismo não teria chegado ao estágio que chegou. Então era bem menos, as necessidades eram bem menores. As mulheres, por exemplo, nesse século, elas eram para quê? Para parir, cuidar do marido e cuidar dos filhos. E quem arrumava o casamento era o pai. Então era totalmente diferente. Hoje não, hoje a gente compra um celular, sai da loja daquele celular e já vê outro, já ficou desejando aquele outro. Dificilmente alguém fica satisfeito, assim, era esse que eu comprava, mas na hora que eu tava louco para comprar esse livro. Comprei esse livro, no dia que eu comprei esse livro já vi outro, eu já quero. O século XIX não era dessa forma. As informações e o poderio capitalista da propaganda, que é o que faz o consumo, ou seja, sem a propaganda, sem os meios de comunicação, o capitalismo não seria o que é hoje, tá? Então no século XIX não tinha, então o sonho de consumo era bem diferente. Talvez o sonho de consumo de uma moça era ter o quê? Uma casa arrumada, uma máquina de costura, né? Agulhas para bordar, agulhas para fazer renda, essas coisas. Talvez seria isso, entendeu? Não tinha esse sonho de sair para trabalhar fora, não tinha, tá? Então era totalmente diferente. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês e fica aí disponível esses vídeos, né? Tem também as outras aulas. Quem ainda não assistiu, aproveite para assistir esse material. Então, é um material que está disponível para vocês. No caso aí, uma coisa que eu vi lá naquela nota que vocês fizeram, só uma dica. Quando a gente for cobrar alguma coisa, saiba o que estão cobrando. Entenderam? Vocês botaram lá uma lista enorme que muitos ali não sabiam o que. Então, cobre aquilo que é necessário, algo sucinto e importante, que vai fazer bem para vocês. Que vocês cobrar coisas lá que realmente não... A gente sabe que não tinha efeito. Primeiro ponto. Essa, gente, é a única forma que a gente está tendo de trabalhar com vocês. Nós estamos vendo uma pandemia, todo mundo está tendo prejuízo, tá? Prejuízos que eu falo, não só financeiro, mas todo mundo está tendo que abrir mão de alguma coisa. Infelizmente, no caso de vocês, alunos, são das aulas presenciais, porque é aquela história. A gente sabe, se colocar vocês lá dentro da escola, 300 alunos vai e um contamina todo mundo. Então a única forma que a gente tem é essa. E aqui é uma forma que a gente encontrou, que a SEDUC encontrou, de amenizar o prejuízo de vocês, tá? Mas se vocês aqui nas aulas, vocês começarem a interagir, vocês começarem a estudarem de verdade, levando a sério, vocês vão conseguir amenizar esse prejuízo, tá? Das aulas presenciais, tá ok? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.